Pai do Senhor Jesus para todos nessa noite. Estou feliz na presença do Senhor Jesus. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Quero ler aqui no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 21, que fala a respeito do empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Aleluia. Mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram-lhe que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e seus filhos. Aleluia. E ser vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Aleluia. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aleluia. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro. Você deveria ter pena do seu companheiro. Aleluia. Glória a Deus. Como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. Aleluia. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim, Jesus? E ele respondeu para ele: não só 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu, aleluia, é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Nós sabemos que, aleluia, que o reino dos céus nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos aqui, que seja de bom ou que seja de ruim. Aleluia. E aqui esse empregado foi chamado para prestar contas ao rei, ao seu patrão. Mas ele não poderia pagar, pois a dívida era muito alta. E o rei ordenou que ele tinha que ser escravo, ser vendido como escravo. Não só ele, mas a sua esposa e seus filhos para pagar aquela dívida. E além disso, ainda tinha que vender tudo quanto tinha para pagar essa dívida que era alta.
Mas como esse empregado, ele se ajoelhou diante do patrão e pediu a ele que tivesse paciência, que ele iria pagar. Aleluia. Oh, glórias a Deus. O patrão se comoveu e mandou a ele embora, pois a dívida ele não precisava mais pagar. Aleluia. Nós sabemos assim, que é da mesma forma com o nosso Deus, pois ele enviou seu Filho Jesus para pagar a conta. Aleluia. A nossa dívida, que nós não poderíamos pagar, pois era alta. E o nosso Deus, ele nos amou de uma tal maneira, enviou o seu Filho para pagar essa dívida. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quantas vezes você e eu não queremos perdoar o nosso irmão que peca contra nós? Mas Jesus, ele pagou a dívida que você não podia pagar. Aleluia. E ao sair aqui, a palavra do Senhor diz que aquele empregado encontrou um companheiro de trabalho que devia a ele 100 moedas de prata. E ele disse para ele: você tem que me pagar tudo quanto me deve. Aleluia. Pegou o seu companheiro pelo pescoço e colocou ele na cadeia. Mas o seu patrão soube do que ele tinha feito e mandou chamar. E chegando ele, disse: você é um empregado miserável, pois eu perdoei toda a sua dívida. Por que você não fez a mesma coisa com seu companheiro? Aleluia. E a palavra do Senhor diz que aquele patrão colocou aquele empregado na cadeia. Aleluia. Que ele só poderia sair de lá quando pagasse toda a dívida. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus falando. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aleluia. Que você medite nessa palavra nessa noite. Que você nessa noite venha perdoar o seu irmão, para que o Senhor venha perdoar você. Porque Jesus, ele já pagou a sua dívida. Aleluia. A dívida que você não poderia pagar, ele pagou. Aleluia. Mas se você não perdoar, aleluia, o Senhor, ele não vai perdoar você. Aleluia. Porque, glórias a Deus. Sim, no momento que eu não perdoo, aleluia, aquele sacrifício que Jesus fez por mim torna inválido. Porque se eu não perdoo, aleluia, eu não sou perdoada. E se você não perdoa, você não é perdoado. Medita nessa palavra nessa noite e que Deus te abençoe.